Lázaro foi ressuscitado ou não? Alguns espíritas falam que ele não estava morto. O que Allan Kardec coloca nos capítulos 14 e 15 da Gênese, onde ele trata sobre o mecanismo e os chamados milagres produzidos por Jesus, ele constrói a tese na qual, uma vez rompido o fio da vida, não seria mais possível retornar. Então, uma vez acontecida a desencarnação, os laços estão rompidos e o espírito não poderia mais voltar à vida física. A partir dessa conceituação, em que se considera que, ocorrida a morte, tendo tido, portanto, a ruptura dos laços, o espírito não pode mais retomar as conexões que elas foram desfeitas, se fala que Lázaro voltou à vida, por conceito, ele não deve ter morrido. E nós encontramos isso na própria leitura do capítulo 11 do Evangelho de João, que é o que narra a passagem da ressurreição de Lázaro, em que, num certo momento, logo no começo do capítulo, os primeiros versículos, as pessoas dizem assim, então Lázaro morreu. Ele diz, não, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Aí, as pessoas estão vendo? Ele mesmo está dizendo aqui que ele não está morto, ele dorme. Num outro momento mais abaixo, ele diz, não, Lázaro está morto. Então, lá em cima ele diz que ele dorme, e no outro ele diz que ele está morto. E alguns estudiosos dizem que isso se dá pelo fato de que, quando ele fala que ele dorme, ele está falando no sentido absoluto, ou seja, esse espírito ainda não se desligou, não aconteceu ainda a sua desencarnação, ele ainda dorme. Ele está num processo ainda de catalepsia, de letargia. E quando ele diz lá embaixo que ele está morto, ele está dizendo morto na relação dos homens, porque a resposta que ele dá é para as pessoas, que dizem, então ele está dormindo. Não, está morto, ou seja, se for seguir nessa toada, ele vai desencarnar. E na hora que ele vai fazer a abertura da tumba, que ele pede que rolem a pedra, a irmã dele, chamada Marta, nem acredita que ele vai ser ressuscitado. E diz para Jesus assim, Senhor, ele já está aí há 4 dias, ele já cheira mal. Ela não sabe se ele cheira mal, porque ela não abriu a porta. Ela está deduzindo que ele cheira mal. Mas ele pode estar ali há 4 dias sem necessariamente estar realmente morto. Há dentro da história, daquilo que a gente colhe nas passagens dos evangelhos, uma prática muito comum de que as pessoas elas tinham uma síncope, cavavam um buraco e jogavam a pessoa dentro. Pegue o caso que aparece no livro Atos dos Apóstolos, acho que é no capítulo 2, de um casal que tem uma conversa com Pedro, ele tenta mentir para Pedro e primeiro o marido desencarna, depois a esposa dele. O nome dele eu não vou lembrar, mas o dela é Sofia. É um casal, eles desencarnam e aí já vai e sepulta o cara na mesma hora. 2 horas depois a mulher vem e conta a mesma mentira e ela desencarna e aí diz assim, e ela foi sepultada na cova junto com o marido. Então o cara já estava sepultado 2 horas depois. Eles não tinham muito esse hábito de realmente ter uma comprovação científica da desencarnação, até porque a ciência era muito frágil. E se você pegar o capítulo 1 da obra Recordações da Mediunidade, que fala sobre letargia, você vai ouvir as histórias que a própria Ivone Pereira conta de si mesma, que com 6 meses de idade, ela foi dada como morta, foi feito todo o caixãozinho, ela foi colocada no caixão, foi tudo feito para ela ir para o sepultamento. E na hora que ela estava indo para a desencarnação, alguém colocou uma coroazinha de espinho nela, sei que feriu, quando espetou, ela acordou e chorou, e aí foi tido como um milagre, porque ela já estava dada como morta, e a menina voltou. E isso é do século XX, porque ela nasceu em 1900. Então, ali já é uma história ali mais próxima. Ela nasceu no dia 24 de dezembro de 1900, então isso aí foi em 1901, então, portanto, já século XX. Ela iria ser sepultada viva. Então, e é século XX. Imagina lá no passado, quantas e quantas pessoas que passam por esse mal já foram sepultadas em guerras, quantas pessoas são sepultadas vivas, porque a condição de identificação real, de desencarnação do indivíduo é muito frágil e a gente acaba promovendo sepultamentos indevidos no campo de batalha. Então, tudo isso
são fatores que se somam. Mas, resumindo, considerando aquilo que o Kardec coloca no livro A Gênese, a conclusão é: se ele voltou, é porque verdadeiramente não estava morto. O que não quer dizer que, se Jesus não tivesse realizado nenhuma intervenção no caso, ele não teria desencarnado. Ele caminharia para a desencarnação porque ele já estava num processo de definhamento. E o Cristo vem e interfere nesse processo e volta com Lázaro de retorno à vida.